Muito boa noite, todos queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre e que nós tenhamos mais uma excelente noite de bastante aprendizado em torno da doutrina espírita, né? Sempre clara, precisa, concisa, capaz de encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E é uma alegria receber a todos aqui. E a gente pede para que possam compartilhar, que enviem as suas mensagens. Hoje, como eu vou estar apresentando a palestra, vai ser um pouco mais difícil de eu interagir com as pessoas, mas eu consigo ver todos que estão aí. Mandem sua mensagem, é sempre muito bacana, muito legal estar aqui compartilhando, né, com todos esses momentos tão importantes, onde nós adquirimos um aprendizado tão necessário, formador da nossa verdadeira bagagem. Então, é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre a esperança, né? E vamos aprender um pouco porque que muitos hoje não estão tendo essa esperança, né? Nós temos, principalmente aqui em nossa cidade, um alto índice de jovens, né? De pessoas atentando contra a própria vida. Por que será que isso tudo está acontecendo? É um tema que nós temos que abordar. Para que a gente possa ter o conhecimento, para que a gente possa auxiliar alguém que esteja passando por alguma dificuldade. Então, todos estão convidados a enviarem seus comentários, a participarem, e que a espiritualidade maior possa nos amparar em mais essa noite em que estamos aqui reunidos. Como sempre, então, né, vamos fazer a nossa prece, que sempre quando nós fazemos as nossas preces, a gente pede para as pessoas que estão com alguém, passando por algum problema, alguma dificuldade de qualquer ordem, que possam elevar o pensamento a essas pessoas, que com certeza esses nossos irmãos irão receber essa prece nossa, e essa nossa união de pensamentos e corações se torne irresistível. Com certeza esses irmãos serão aí, receberão o lenitivo, né? Serão acolhidos pela espiritualidade maior, amparados em suas dificuldades e em suas dores. Que então, através da união de nossos pensamentos, nós possamos primeiramente agradecer ao Divino Mestre, a Deus nosso Pai, por essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui reunidos, e rogamos ao nosso Pai amado que possa acolher a todos os irmãos necessitados de qualquer ordem, levando a eles o lenitivo, a esperança, que é o tema da nossa noite, a esperança sempre de dias melhores e a superação. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó Pai, o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como nós vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois é teu reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Mais uma vez, então, eu deixo aqui um grande abraço a todos que estão aí, né, conectados conosco. Eu estou vendo aqui as mensagens chegando, Roberto, Rosimere, Célia, Brás, Adão, o Francisco, a Silvia, a Cleusa, a Maria de Lourdes, enfim, a todos aí o nosso grande abraço, e vamos hoje junto aqui aprender, né, porque tudo que eu direi aqui, que for dito aqui, né, meus dois ouvidos são os que estão mais próximos, né, eu sou o primeiro que tenho que aprender a praticar. O tema da nossa noite, né, o qual nós passamos para a Cleusa, é sobre a esperança. Mas aí, quando eu fui preparar o tema esperança, eu entendi que é praticamente impossível falar somente da esperança, né? Para a gente abordar o assunto, a gente tem que falar da fé, da esperança e da caridade. Não consegui abordar o assunto só esperança sem essas outras duas virtudes ao lado, né? A caridade e a fé. Então, eu inicio o nosso bate-papo
fazendo algumas perguntas para todos nós. Depois a gente responde para nós mesmos, né? No nosso íntimo, que a gente possa responder e procurar refletir sobre o assunto. Nós podemos praticar atos de caridade sem sermos caridosos? Essa é a primeira pergunta. Que relação há entre a fé, a esperança e a caridade? Qual dos termos tem mais importância? E por que é aconselhável estudá-los sempre conjuntamente? Então, ficam aí essas perguntas, né? Por que será que nós temos que estudar sempre em conjunto, né? Sobre a fé, a esperança e a caridade? Então, com essas perguntas aí, nós damos início ao nosso trabalho, né? Que terá, assim, como base esses tópicos: fé, esperança e caridade. E, na realidade, a gente quer ver, no final, se a gente consegue unificá-los, os três: a fé, a esperança e a caridade. Primeiramente, a gente vai dizer, né, os conceitos de cada uma dessas virtudes, né? O que é a fé? É a atitude própria, é uma convicção, uma crença que, relacionada ao homem e ao Deus Supremo, na expectativa do quê? Da salvação da nossa alma, né? De encontrarmos o lenitivo. Essa é a fé, né? Nós nunca devemos perdê-la. A esperança, ela é, genericamente falando, toda a tendência para com o bem futuro e possível, né? Mas um bem incerto. Então, é a esperança que muitas pessoas têm. E a caridade é a virtude que, com a justiça, ela regula todo esse procedimento moral dos homens para com os outros seres, e especialmente para com os outros homens. A caridade, ela baseia-se na frase: fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Aliás, né, nós não precisaríamos nem ter religião nenhuma, né? Se nós fizéssemos ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, nós já estaríamos o quê? Cumprindo a vontade do nosso Pai, né? De Deus, que nos colocou todos aqui como irmãos. Pena que na busca das coisas materiais aí, nós acabamos, muitas vezes, não agindo dessa maneira, né? Não, a gente acaba passando com um rolo compressor por cima de todos. Então, para uma compreensão ainda mais ampla do tema da noite, convém nós buscarmos alguns esclarecimentos acerca da virtude, principalmente no que diz respeito às virtudes morais. E o que são as virtudes morais? Elas são potenciais, né? Elas são potências racionais que inclinam o homem para o bem. Quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Há duas ordens, né, de moralidade, a natural e a infusa. Por isso temos duas espécies de virtudes, aquelas adquiridas e as infusas. Entre as virtudes adquiridas, distingue-se principalmente 4: prudência, justiça, fortaleza e temperança, intituladas de virtudes cardeais, por ser em redor delas que giram todas as outras, tais como, delas derivam a paciência, a tolerância, a brandura. E entre as virtudes infusas estão a fé, a esperança e a caridade. Elas são intituladas, né, de teologais, porque não são o produto de uma prática, mas, olha só, um dom infuso dado por Deus a todos os seus filhos. E a fé, como nós aprendemos, ela tem 2 tipos de fé: a fé cega e a fé raciocinada, né? A fé cega ou raciocinada, a fé divina ou humana. A fé, o que é? É um sentimento inato do indivíduo. A direção desse sentimento pode ser cega ou raciocinada. A fé cega, ela não examina nada.
aceita sem controle o falso como verdadeiro, se choca a cada passo contra a evidência e a razão, levando ao excesso, ela produz o quê? O fanatismo. Então a gente tem que estar sempre atento, e a doutrina espírita é aquela fé raciocinada, capaz de encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, né? É completamente o contrário da fé cega, que acredita nas coisas de uma maneira aceitando sempre o falso como verdadeiro, se chocando muitas vezes contra a evidência e contra a razão. Já a fé raciocinada é aquela que se apoia sobre o quê? Sobre os fatos, sobre a lógica. Não deixa atrás de si obscuridade. Cresce porque se está certo. E não se está... E tem essa, hein? E não se está certo senão quando compreendeu as coisas. Eis porque ela não se dobra. Porque não há fé inabalável senão aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como eu disse aqui, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. A fé é humana e divina. Ela é um sentimento inato do homem, de sua destinação futura, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, o qual deve crescer por sua vontade ativa. Assim, unindo sua força humana à vontade divina, pode realizar os prodígios. E que não são senão o quê? O desenvolvimento das faculdades humanas. Foi Kardec, no capítulo 19, no item 12, que nos traz esse tópico. Folheando o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós encontraremos diversos temas relacionados à fé. Entre eles encontram-se, a fé que transporta montanhas, a tua fé te curou, o poder da fé, a fé religiosa, a fé e a caridade. São vários temas, vários assuntos sobre a fé. Para cada um desses tópicos, tanto Kardec como os espíritos superiores dão informações valiosíssimas. No caso da montanha, por exemplo, sabemos que não é a montanha física, mas os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas imperfeições que têm que ser removidas. E muitas vezes é mais fácil remover uma montanha do que remover os nossos próprios erros, né? Na cura pela fé, Kardec faz a menção do uso do fluido vital, do magnetismo, que se encontra em todos os seres humanos e que, se bem manipulado, pode provocar curas que muitos chamavam antigamente de milagres, né? A dificuldade maior na questão da fé é saber o quê? Esperar algo que é incerto. Nós temos a intuição, né, de que esse é o caminho, mas a demora na obtenção do necessário nos leva, muitas vezes, até o desespero. A intuição afirma que nós devemos perseverar, mas a espera é muito difícil. De qualquer forma, nós temos de continuar, pois desistir, né, no meio do combate é ficar sem o ponto de apoio, sem perspectiva de um futuro mais promissor. A fé é nosso grande sustentáculo. Que seria da nossa incerteza, de nossas tribulações, sem esse ponto de apoio para sermos reconfortados nos momentos de dor? Aquele que tem fé vigorosa aceita de bom grado qualquer extremo, pois, embora esteja no meio da incerteza momentânea, espera o tempo, o grande arquiteto do universo, para oferecer as oportunidades para que seus ideais sejam concretizados. Então, é difícil nós entendermos o momento certo das coisas acontecerem, né? E a fé firme, a fé alicerçada, ela tem que esperar a ação do tempo, porque nós estamos, assim, muito acostumados ao imediatismo, né? As coisas se resolverem, assim, ao passe de mágica. Não é isso que acontece. Tudo tem o seu tempo certo. E aí, então, nós chegamos na esperança.
E eu estava, quando fui desenvolver, buscar esse texto, né, imaginando por que nós estamos tendo tantos casos de suicídio, de pessoas atentando contra a própria vida. E aí nós percebemos que nos dias atuais, né, na filosofia moderna, na injunção dos nossos pensamentos, a busca pela racionalidade, pela supremacia da razão, está levando os indivíduos a decretar a morte de Deus. Nossa, Eduardo, que forte isso, a morte de Deus. Sim, ninguém está tendo mais religiosidade, né? Nós estamos numa onda de consumismo incrível, algo assim, estarrecedor, e as pessoas estão se afastando de Deus, né? É o niilismo, né? Que é uma doutrina do nada além dessa miserável vida. A maioria das pessoas, muitas pessoas, eles acreditam que é essa a única vida, nós não teremos outra vida, né? E terminou, acabou, né? Eles acreditam no nada. E isso gera um vazio enorme nas pessoas. Esse sistema atual, os tempos atuais, ele está o quê? Matando a esperança em muitos seres humanos. Como esperar algo se nada há que se esperar? É por isso que Paul Sartre já falava, né, da náusea causada a muitos que creem que o mundo e os objetos, muitos que creem que o mundo e os objetos existem sem um propósito ou essência superior. Então, as coisas existem por acaso, né? As pessoas acreditam nisso. E ele fala da náusea e do desespero, quando ocorrem fatos que estão fora do controle e estamos condenados, só podendo contar somente com as nossas próprias ações, matando a esperança em algo superior. E aí, então, muitos irmãos, né, que estão afastados da esperança, que não têm a esperança, não enxergam novos horizontes, né, são enveredados para um mergulho num nada, num vazio cruel e devastador. São Tomás de Aquino classifica o desespero e a presunção como pecado, né? Ele diz que é um pecado e, por isso, o oposto à esperança. O desespero é a pouca confiança em Deus, é o amor próprio, o orgulho pessoal. A presunção é achar-se alguém digno de uma posição religiosa vantajosa, sem de fato ser. Tanto um contra o outro é contrário e opõe-se à esperança. Ele acrescenta ainda que as causas do desespero são os nossos vícios, os quais nos fazem perder aquela claridade mental que nos leva a viver na escuridão. A presunção, por outro lado, está ligada ao que é a vaidade. E, por fim, diz que a esperança não é uma atitude passiva, mas cheia de vitalidade e de amor. Se o homem deve se apegar à esperança como o navio à âncora, há, entretanto, diferença entre a âncora e a esperança. A âncora está fixada abaixo. A esperança, ao contrário, está fixada no mais alto. E onde está fixada? Em Deus. Olha só, né? Então, São Tomás de Aquino brilhantemente nos mostra aí aonde que nós temos que fixar a nossa esperança, né? É no mais alto, em Deus. Paulo, na epístola de Paulo, nós encontramos diversas frases sobre a esperança. Aqui tem algumas delas, ó. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está em Romanos. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Está em Romanos. Tendo por capacete a esperança na salvação,
está em Tessalonicenses. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Em Hebreus e em Coríntios, Paulo discorre sobre a suprema excelência da caridade. Depois de ter ser comentários sobre a parte e o todo, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade, essas três, mas a maior destas é a caridade. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três máximas, mas a maior delas é a caridade. A noção de caridade está posta na parábola do bom samaritano, né? Nós sabemos, mas é bom sempre lembrar, narra-se que um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas, né? E deixaram ele semi-morto e foram embora. Em seguida, passou um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, e tendo percebido, passou do outro lado, nem tomou conhecimento. O levita veio também no mesmo lugar, tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou o óleo e vinho em suas feridas e o enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com esse homem, e tudo que desperderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. A caridade está simbolizada na ação do samaritano, que, embora menos esclarecidos que os outros quanto às leis de Deus, concretiza o auxílio necessário. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós encontramos diversos assuntos sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação, necessidade da caridade segundo Paulo, caridade moral e caridade material, caridade para com os criminosos, fazer o bem sem ostentação, as práticas da caridade, o óbolo da viúva, são várias passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessas e em outras passagens, nós vamos encontrar subsídios necessários para bem praticarmos a caridade. Elas espelham a orientação dos espíritos superiores, que sempre pugnam pela verdade das coisas, independente do ser humano gostar ou não. O espírito Irmão X, no capítulo 28 de Contos e Apólogos, narra o caso do conferencista que estava preparando a sua palestra. Os seus escritos exaltavam o amor ao próximo, dando a entender que o caluniador é um teste de paciência. Os vitimados pela ofensa estavam recebendo de Jesus o bendito ensejo de auxiliar. A desesperação é chuva de veneno invisível, certo? Preparando lá sua palestra. No meio da preparação, uma criada da casa veio trazer um chocolate. Sem o perceber, deixara cair uma mosca dentro do chocolate do conferencista. Tão logo ele tomou consciência do fato, fica deveras irritado com a serviçal. Depois um condutor de caminhão arrojar o veículo sobre um dos muros da sua residência. O dono da casa foi até a rua, o conferencista, como que atingido por um raio, chamando o motorista de criminoso. Mesmo o condutor se prontificando a pagar as despesas, mas assim mesmo que chamar até a polícia. Enquanto estava ao telefone, algumas crianças entraram no terreno e pisaram nos cravos do jardim da casa dele. Também aconteceu tudo no mesmo dia, né? Mais uma vez, exacerbado, falou para as crianças: vagabundos, larápios, vão para a rua. Voltando então para a escrivaninha, leu o texto grafado por ele mesmo: quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Reconheceu o quanto é fácil ensinar com as palavras
e o quão difícil é instruir. Instruir de que maneira? Com exemplos. E envergonhado, né, passou então a refletir um pouco sobre o assunto. Mas, Eduardo, você ia falar só da esperança, né? Por que você está juntando a fé, a esperança e a caridade? Uma que não teve como falar só da esperança, né? As três andam juntas. Porque, de acordo com a religião, esses tópicos eles fazem parte das virtudes teologais. Sendo assim, né, todas elas estão relacionadas, ou seja, uma depende da outra para que o ser humano possa se expressar no mundo. A separação didática é apenas para estudar com mais detalhes cada tópico, mas na prática não temos condições de as separá-las, porque estão unidas pelos laços da razão e do sentimento. A fé é o assentimento do intelecto que crê com constância e certeza em alguma coisa. Isso nos dá confiança de que seremos capazes de realizar alguma ação, seja ela qual for. É o tipo de confiança que tem o médico quando vai realizar uma cirurgia. A esperança é a expectação de algo superior e perfeito. A esperança diz respeito à nossa transcendência, à nossa comunhão com o Ser Supremo. Porque mesmo nas situações mais difíceis, há sempre aquela expectativa de possuir o bem desejado. Alguns mesmo chegam a dizer que a esperança é a última que morre. Nós não dizemos sempre. Já a caridade, ela está mais ligada a uma ação concreta. Ela é presente, é uma prática. Enquanto as duas primeiras dizem respeito ao futuro, a fé e a esperança, a caridade ela diz respeito ao presente, ao agora, à ação. Nesse sentido, então, nós podemos diferenciar a caridade, atos de caridade, né, com a caridade propriamente dita, porque muitos de nós temos atos de caridade. Ou seja, nós podemos perfeitamente auxiliar o próximo sem que esse sentimento faça parte do nosso passivo espiritual. Acontece muito nas tragédias, né, nas catástrofes. Muitos ficam muito longe da caridade, mas aí, movidos por um sentimento, de um acontecimento, acabam tendo aqueles lapsos de caridade, né? Isso acontece muito no fim de ano, onde todos querem ajudar uma instituição, uma creche, um asilo, e se esquecem que a creche, o asilo, as instituições, os hospitais filântropos, né, necessitam o ano todo de ajuda. Então, essas pessoas têm o quê? Lapsos de caridade. Então, a gente tem que estar atento sempre a isso, né? A caridade tem que ser uma constante no nosso dia a dia. A fé, ela é o que, então? A mãe da esperança e da caridade. A fé, mãe da esperança e da caridade, é filha do sentimento e da razão. Quer dizer, a fé, ao ser movida pelo livre-arbítrio, tem o suporte do sentimento e da razão, que lhes dão a garantia de obter o esperado, desde que a pessoa esteja agindo caritativamente de coração. Nesse sentido, Emmanuel diz-nos: a fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão, tocados pelo perfume do sentimento. Vamos repetir? A fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão, tocados pelo perfume do sentimento. A esperança e a caridade, como vimos, são as filhas da fé. Esta deve velar pelas filhas que tem. Para isso, convém construir a base do edifício sempre em fundações sólidas. A nossa fé tem de ser mais forte do que sofismas e zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é verdadeira fé. Além disso, para que a fé seja proveitosa, deve ser ativa, ou seja, não deve se entorpecer. Eu estava vendo recentemente um supermercado
abriu 300 vagas de emprego, acho que foi em Brasília, se eu não me engano, essas 300 vagas de emprego. E tinham exatamente 15 mil pessoas para entregar currículos na fila. E aí não existe um exemplo, né, maior na fé, no acreditar, no ter aquela esperança de juntar essas duas virtudes para se obter algo que está se pretendendo. Porque se uma pessoa chega ali, ela não tem a fé verdadeira, não acredita não só em si mesma, mas em algo superior, eu não vou deixar meu currículo. São 300 vagas, tem uma fila com 15 mil pessoas aqui aguardando para entregar currículo. Então, dificilmente eu vou conseguir esse emprego. Mas não, a fé da pessoa, né? A esperança da pessoa move ela naquele sentido. E imaginem só nos dias atuais, onde nós estamos vivendo um materialismo extremo, um consumismo exacerbado, busca das coisas materiais, e a pessoa passa por algum problema, alguma dificuldade, seja ela de qualquer ordem, financeira, amorosa, como nós temos visto vários casos, com pessoas tendo atitudes terríveis, né? Ou, muitas vezes, quando a pessoa sofre aí um revés na sua vida, no dia a dia, são fatos, são fases, como diz o Chico, que tudo passa. Se ela não tem a esperança, se ela não tem a fé, ela não encontra apoio para superar aquele momento difícil. Então, olha a importância da fé, a importância da esperança, de acreditar em algo superior. Porque devido ao afastamento, principalmente dos mais jovens, da religiosidade, quando eles passam por essa dificuldade, onde está o maior índice de pessoas que atentam contra a própria vida? Nos mais jovens. Por quê? Esse afastamento das coisas de Deus os afasta da esperança, os afasta da fé, que é o combustível necessário para que nos momentos de dificuldades nós possamos ter uma certeza de que o melhor irá acontecer. Imaginem só, façam uma pequena reflexão. Pensem em todos os momentos difíceis que já todos nós passamos, né? Eu costumo dizer que, com o passar do tempo, nós passamos por situações, muitas vezes, que nós jamais imaginaríamos que fôssemos passar. A vida, né? Viver em sociedade é uma caixa de surpresa. A cada novo amanhecer, novos acontecimentos. Então, imaginem só, cada um que está aqui, uma dificuldade que você tenha passado na vida, assim como eu aqui estou imaginando. Vocês tiveram a fé necessária? Vocês tiveram a esperança necessária para superar aquele momento difícil? Superaram aquele momento? Estão aqui hoje? Ótimo, virtude de cada um. Agora, imagine a pessoa passando por um momento difícil e não tem onde se apoiar. Não tem onde buscar esse alicerce, esse porto seguro. Não tem essa certeza de que tudo passa. É por isso, então, que nos dias atuais nós temos, em grande número, pessoas com o mal do século, que é a depressão, pessoas desorientadas, tendo atitudes terríveis, que nós, assim, ficamos até assustados, espantados, né? Pessoas que, com o fim de um relacionamento, têm atitudes incompreensíveis, se acham donos uns dos outros. Quando tem a perda de um emprego, a perda de algo material, quando termina um relacionamento, as pessoas não estão tendo a religiosidade, né? A fé, a esperança e a caridade. A caridade, sempre maravilhosa, né, meus irmãos? Porque toda vez que a providência divina nos busca, né, nos encontra para
o acerto de contas e nos encontra trabalhando na caridade, pede a providência divina que apenas seja suspensa por tempo indeterminado. Não que nós façamos a caridade pensando assim, né? Mas é uma ação que nós temos de praticar a caridade ao próximo, de auxiliar ao nosso próximo, que acaba, através da lei de ação e reação, de causa e efeito, voltando-se para nós mesmos. Então, veja a importância de nós abordarmos as três virtudes, né? A fé, a esperança e a caridade. O que a gente precisa fazer? Estudar esse relacionamento entre essas três, a fé, a esperança e a caridade, abrir a nossa mente e fazer profundas reflexões sobre a nossa vida, principalmente como anda a nossa vida religiosa. Vamos falar dos espíritas. Será que basta ir na casa espírita, assistir uma palestra, receber a água fluidificada e o passe e ir embora? Está feito? Será que basta isso? Como nós espíritas estamos agindo no nosso dia a dia, né? Será que nós estamos utilizando das ferramentas, do conhecimento que a doutrina espírita nos dá e aplicando-os no nosso dia a dia? Quando nós saímos para fora da casa espírita, nós procuramos praticar o que nós estamos ali aprendendo, principalmente relacionados à caridade? Por quê? A doutrina espírita, não é ela que precisa de nós, é nós que precisamos da doutrina. Não é a casa espírita que precisa de nós, é nós que precisamos da casa espírita. Então, meus irmãos, nós temos que fazer aí uma reflexão profunda de como nós estamos agindo no nosso dia a dia, de como nós estamos utilizando os conhecimentos adquiridos dentro da doutrina espírita para promover a melhora interior tão necessária, né? Porque a principal finalidade da doutrina espírita nos dias atuais é promover seres humanos melhores, né? Que façamos, então, profundas reflexões sobre o assunto e a gente é aconselhável, contudo, que sejamos sempre humildes e simples de coração, para que possamos sempre absorver todo o conteúdo doutrinal que a Casa Espírita nos proporciona. Vestir a camisa, praticar a caridade, se envolver nos trabalhos, nos grupos de estudo. Lógico, estamos falando aqui da doutrina espírita, mas várias religiões também oferecem esse espaço para nós, né? Da prática da caridade, mas possamos fazer aquela caridade desinteressada, né? Aquela caridade de coração, buscando sempre levar o conforto ao próximo, né? E aí, através dessa troca de energias, irmos crescendo, evoluindo, mas caminhando no rumo certo. Não basta nós estarmos aqui preparando uma palestra, ou ministrando uma palestra, não basta nós estarmos fazendo qualquer tipo de trabalho na casa espírita, tem que haver o nosso envolvimento, né? Nós temos que promover a mudança tão necessária, para que nós possamos, nos momentos de dificuldades, ter a nossa base sólida, a nossa fé alicerçada, a esperança de dias melhores e a certeza de que tudo passa, como o nosso querido Chico Xavier dizia. Lembremos sempre que a cada nova manhã, né, nós recebemos uma página em branco para escrever nela uma história mais bela das nossas vidas, né? E cabe única e exclusivamente a cada um de nós o que iremos escrever nessa página. E nós possamos aproveitar cada novo amanhecer para buscar novos horizontes, sempre tendo como base os ensinamentos do Cristo e os ensinamentos que a doutrina espírita, de maneira clara, precisa, concisa, nos proporciona nos grupos de estudo,
nas palestras doutrinárias, nos seminários, nos encontros que nós temos, e assim nós estaremos realmente aproveitando a atual encarnação para, quando chegar ao final dela, olhar para trás e dizer: estou voltando à pátria espiritual um pouco melhor do que quando aqui cheguei. Essa é a nossa atitude, né? Essa é a razão da nossa reencarnação. Não tem como sair disso, né? Se nós desperdiçarmos o tempo atual, que é o mais precioso, o momento agora, o momento presente, ele já não volta mais. E aí chega o fim, né? Porque um dia nós iremos voltar à nossa casa espiritual, e através do trabalho que nós desenvolvemos aqui, nós iremos enviar para lá o material necessário para a construção da nossa nova morada. Como nós estamos agindo? Então fica aqui esse lembrete para todos nós, que possamos alimentar a nossa esperança com a fé, com a caridade, para que possamos estar sempre cada vez mais próximos de Deus. Porque entre nós e Deus está quem? O nosso próximo. Se nós não aproveitarmos para nos reconciliar com o nosso próximo, para praticar a caridade, como é que nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo? Esse é o recado da noite. Eu agradeço muito, muito a presença de todos, a paciência, que todos possam fazer a reflexão necessária para que nós tenhamos aí uma estada um pouco melhor, né, no nosso dia a dia. A gente lembra a todos que na próxima terça-feira nós teremos a palestra com a Horaci Correia. A Horaci, ela era lá do Rio de Janeiro, mas se mudou para o Mato Grosso. Então nós teremos a nossa querida irmã Horaci. E no domingo, presencialmente, lá na nossa casa, nós vamos ter a Valéria Ventura. Pessoal, domingo de manhã tá excelente. Nossa casa cheia, uma energia super positiva. E a gente convida todos. A palestra online é boa, a gente assiste do nosso lar, mas não tem nada igual a palestra presencial. Então, todos estão convidados. A nossa irmã Valéria Ventura, ela é trabalhadora do Centro Espírita Ismael. E a Horaci Correia, que é a palestrante da próxima terça-feira, tem um trabalho maravilhoso com as mães que perdem os seus filhos em tenra idade, né? Acolhendo essas mães. Enfim, é imperdível a palestra da próxima terça-feira, tá bom? Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sempre agradecendo por mais essa noite, pela oportunidade, pelo amparo do trabalho. Pai de amor e de bondade, obrigado. E que a espiritualidade maior possa proporcionar a todos que estiveram aqui conosco os momentos tão necessários de reflexão sobre os assuntos que foram aqui abordados, e que todos tenham uma excelente noite, e que ao levantarmos amanhã possamos caminhar na direção certa, buscando sempre, a cada nova atitude, promovermos um ser humano melhor. Uma excelente noite a todos, obrigado pela presença e até a próxima terça-feira, tá bom? Um grande abraço, muita luz, muita paz, obrigado pela paciência e até a próxima terça-feira, viu, pessoal? Um grande abraço a todos. Não esqueçam, hein? Fé, esperança e caridade, seguindo esse caminho, rumo certo nas nossas existências, tá bom? Beijão para todos. Tchau, tchau.